comentário, porque para mí me sentí tan bien cuando me recuperé, que para mí tinha feito um spa. Não? Comentei com uma grande companheira importantíssima dentro do C, da saúde, do SESTE, e digo, comentei com ela, que foi muito bom, que foi ótimo, que foi um passeio, e tal, que foi um spa, não? Me dio uma bronca, me dio uma bronca. Para de falar besteiras, modas, mexe essa boca. Foi curioso, curioso, porque todo mundo ria e demais. Mas essa é aquela cabeça dura e muito prepotente, não? Mas tudo bem. Foi isso, não? Foi isso. Tanto que nas conversas anteriores eu esqueci de mencionar que tinha passado por essa situação, não? Eu só queria colocar o seguinte: É? logo que ele começou a voltar, o médico fez um exame neurológico dele e falou: olha, não tem nenhuma sequela neurológica do trauma. E depois teve um fato que, para mim, é um fato pequeno, mas para mim foi fantástico, porque, é claro, o cara está há 40 dias na UTI, o cabelo cresce, né? O cabelo dele parecia de um poeta, assim, aquele cabelo todo caído. E no quarto, já quando ele estava um pouquinho melhor, eu falei: Carlos, acho que eu vou chamar o Serginho. O Serginho é o cara que corta o cabelo dele. Vou chamar o Serginho aqui para cortar seu cabelo. Ele falou: anota aí, 22854747. Era o telefone do Serginho. Eu nem falei, ele falou. Então, para mim, aquilo já era um sinal, né, de que a cabeça estava boa, né? Acho que melhor do que a minha, né? Voltou melhor do que a minha. Ele deu uma melhorada. Ele Certo, era pior, né? Antes. Viu, Ele Jorge? ficou. Eu não sei se foi a bronca. Acho que ele soube que pelo carinho que você teve e tudo isso, acho que ele ficou melhor, sim. Ficou menos duro. Pelo menos durante um tempo. Eu não sei se depois te acostumou de novo e ficou igual. Mas, assim, logo depois, depois dessa resistência de querer tudo, né, que vocês falavam, eu estava morando já em Brasília, né? Então, e quando ele ficou doente, vocês avisaram a Aletheia. Eu estava na Alemanha, com o Danilo, inclusive. E aí a gente soube lá. E aí ficamos aflitos, né? E diariamente querendo notícia. Aí, quando eu voltei, e a gente conversou com você, com Miriam, com Cristiane, né? Com o pessoal que atendia a gente. Né? Eu falava mais com as filhas, né? Para te poupar um pouquinho. E também não falava muito também, porque também era essa coisa, virou rotina do. Tá, aí continua igual, tal, e a gente ia acompanhando, mas não queria de longe, né? O tempo todo. E eu consegui ir 2 vezes nesses 2 meses. Uma nesse dia crítico aí, que eu acho que estava crítico. Eu acho que estava num momento assim, muito delicado dessa. E aí, e como vocês, a gente conversei com ele um pouquinho. Falei: não vai deixar a gente na mão. Naquela época, a gente estava fazendo livro.
eu e com o Paulo Pena, né? A gente estava terminando. E eu falei, a gente tem que acabar o livro e tal. Falei brincando assim, eu acho que não me lembro mais direito, mas só sei que também foi um negócio meio assim. Eu falei assim, dessa onda do não me deixa aqui, não. Você tem que conversar mais comigo, mais com a gente. Ainda tem muito o que conversar. Jorge, Aí foi embora. E quando eu voltei lá no Rio, né, já estava nessa fase, ele quero, né? Mas quem é? E tinha o cunhado, né, o marido da Miriam, que carregava ele para lá, carregava o computador, que ajudava ele a fazer as coisas. Né? Eu acho que teve um cuidador de luxo aí. Eu acho verdade. que foi Genro, muito legal. né? Genro, né? Genro. Genro. Desculpa. Ô, Jorge, Você é antropólogo. só uma Não, parte. mas o que eu ia falar também, eu acho que era isso. Essa aflição mas era uma coisa assim que a gente ficava com esperança, né? E retomou tudo. A gente até esqueceu. Se você não marca voltar essa história, a gente passa assim batido, né? Você falou do livro e eu, assim, eu acompanhei o livro inteiro. O Carlos sabe disso. Acompanhei, de certa forma, até ajudando em alguma coisa e tal, né? Não estou querendo créditos, mas sempre acompanhei. E quando ele ficou doente, eu falei, eu vou falar. Nízia era diretora científica da editora. Então, eu me comuniquei com Nízia. Falei, Nízia, olha, acho que o maior desejo de Carlos, ele está recuperando, é ver esse livro para frente, porque a editora Fiocruz é ótima. Espera. Acho que já tem 2 anos, né, que vocês tinham entregue os originais. E o livro saiu, né? Então, o livro também faz parte aí do esforço desse momento difícil dele. Nízia falou, pode deixar que eu vou cuidar disso, o livro vai sair, pronto, saiu. Mas hoje, uma coisa assim, agora já estou falando de experiência pessoal, quando você está, de certa forma, administrando um caso assim, muito difícil, você tem um cansaço físico, mas você tem muito mais um cansaço emocional, né? E aí as pessoas amorosamente te telefonam, quer saber notícia e tal, e você tem que repetir a mesma coisa para todo mundo. Então, nós convencionamos em casa que as meninas iam responder para mim, porque eu, na verdade, eu estava quase estafada, sabe? De cansaço, tanto físico como emocional, né? Administrando uma questão inadministrável, né? O Pena disse, na opinião dele, que o Minayo voltou com a bateria mais carregada ainda. É verdade. Que ele sentiu assim, era impressionante a vitalidade que ele mostrava, que ele encontra depois e como que então registrou, como acompanhava de longe também as notícias, porque ele tinha terminado a supervisão, né, do doutorado, já era essa fase do livro e dos passos seguintes, mas ele foi, assim, falava muito emocionado de como que nesse pós a contribuição do Minayo nos trabalhos que eles vocês fizeram juntos, né, foi tão significativa e até comentou como que naquele trabalho das pescadoras, né, poxa, teve momentos em que ele se sentia envergonhado, e às vezes o Minayo ainda, pela veia da brincadeira,
ainda explorava ele, né? Apertava ele. Que, foi levado na terra da Danduca, né? Acho que é em Remanso. Eles ficaram hospedados, não tinha hotel, era num posto de gasolina. E o local era. O quarto era um horror. O, o café da manhã era um desastre. E aí que o Minaio ele brincava com ele: Paulo, mas Paulo, como é que você me traz num lugar desse? Remanso, remanso. E o Pena sabia que tinha brincadeira, mas ele ficava preocupado com a situação. Bom, senso do humor nunca perdi. Sou uma criança de 87 anos. Essa vez você nasceu de novo. É, sem dúvida, por isso que estou assim. É claro. Eu achei muito interessante mencionarem que o livro também teve um esforço que ninguém vê quando está lendo o livro, quando vê aquela obra-prima, de fato, que foi gerido num momento de muita sofrimento para todo mundo, inclusive para a família, né? Então, isso dá um outro sentido quando a gente pega o texto novamente, for falar dele, etc. Muito interessante ter trazido essa parte. E eu queria falar, que eu já falei da outra vez, né? Que eu vou conhecer o Minaio mais próximo por conta da oficina do Canavieiro, e foi após o acidente, após tudo isso, e sim, se não me contassem, eu não saberia, porque força total, uma energia, vim aqui para São Paulo, e a gente aqui estava numa briga, numa confusão, participou de tudo isso, limpou isso tudo e organizou uma baita oficina que a gente realizou, acho que foram 2 ou 3 dias de oficina lá em Piracicaba, com muitas instituições, né, e administrando isso. Foi muito legal, e foi depois de tudo isso, né, de toda essa experiência e dessa pequena ausência e retorno, é impressionante. Simone, eu acho que isso foi uma tônica que muita gente do campo da saúde do trabalhador falava, repetia, e eu lembro do Fadel falando comigo: rapaz, o Minaio voltou, e voltou com tudo. Nessa época, eu também acompanhei as oficinas, foi um momento em que eu conheci o Minaio também mais de perto, e não parecia mesmo, eu não tinha sabido, né, naquele momento dos detalhes, como tinha sido. E aí a gente viajou para Piracicaba, então viajamos para Cuiabá depois, em 2010. Foi. E lá em Cuiabá também a gente, vários momentos juntos, eu lembro que o Pignatti estava bravo porque o Minaio tinha dado apenas 20 minutos ou menos para ele falar, e ele desrespeitou e foi falando sem parar, aquele jeitão do Pignatti, o Minaio sentado do meu lado: veja só, Luiz Henrique, veja só. Ele não para de falar, tem outras pessoas para vir, então assim, não parecia, estava com uma mente muito lúcida, e isso sempre me chamou a atenção do Minaio. Capaz de falar 1 hora com você sem repetir uma terminologia sequer. Eu nem esqueci um nome, lembrar de pessoas com quem ele conviveu muitos anos atrás e falar detalhes das histórias, isso é realmente muito marcante. E a outra coisa marcante nele, que me remete a essa história que Cecília contou aqui, até com tanto humor, além do bom humor do Minaio, é a vontade de viver. Ele tem uma vontade, um desejo pela vida, que é realmente algo muito marcante. E sempre me marcou. Tanto que eu perguntei a ele uma vez: qual o segredo, mestre? Ele diz assim: olha, Luiz, leva a vida na flauta e brincando sempre, com bom humor e etc. Então, Minaio consegue irradiar isso, né? Tanto é que a equipe médica, né, vai para uma festa na casa dele depois, que é muito bacana. As pessoas vão visitá-lo, todo mundo fica preocupado, porque ele irradia essa coisa do desejo de viver. E isso realmente é uma marca muito interessante, importante do Minaio. Mas eu discordo que ele tenha mais atividade depois. Eu acho que ele sempre foi com esse dinamismo, sempre foi esse sapeco, essa coisa, essa energia.
Me lembro da gente andando lá eu com Pena e tentando acompanhar o Minay lá na caminhada, lá em Conservatório. Isso, agora todo mundo lembra, né? Conservatório. Aí a gente estava caminhando e a gente não conseguia. Falei, o Minay, dá um tempo aí para acompanhar, vai mais devagar, porque... E aí eu tentava, mas não conseguia também não. Mas aí essa energia antes e depois. Bom tamanho. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, de palavras finais? Cecília? Agradecer a oportunidade. Não sei se... Porque, para mim, isso é a história de vida que vai passando, né? Para contar, eu tenho que rememorar um pouco o dia a dia, o cotidiano, porque depois disso ele me deu vários outros problemas, né? O negócio do marca-passo, o negócio do câncer, e está aí. Cirurgia para burro, tem uma coisa de cirurgias. Ou seja, não é um garoto fácil, não, viu? Será que isso é parte do estudo que ele está fazendo dos profissionais de saúde? Uma etnografia? Não, ele perguntou, será que isso faz parte do estudo que ele prometeu? Eu falei que acho que o estudo ficou esquecido no hospital. Como depois de sair, passou um tempo, né? Fazendo fisioterapia, aprendendo a andar, aprendendo a falar, e etc. Como é que ele ia fazer o estudo lá? E como que teve essas aventuras. Muito, muito bom, ouvindo essa história também, ver assim, a mobilização que tem, tanto da família, né, inclusive com gente que estava no exterior, que vem para se somar no apoio, depois os colegas de Fiocruz, a filharada de orientandos e a rede de contatos, e ter esse belo desfecho, né? Ter superado todas essas dificuldades é o que fica de melhor para nós. Mas, bom fim de semana para vocês, bom fim de ano, Bom né? Natal. Bom Natal. Bom Natal. Cuidem-se. Boas festas e saúde, gente. Muita saúde. Muita saúde. Boas festas.